Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula número 2 do nosso curso completo de Informática 2019, super atualizado. O assunto de hoje, funções Excel. A gente vai trabalhar a função conte-número, média, a mediana também, eu vou tirar isso aqui, ó. A gente vai trabalhar a diferença entre média e mediana, que é importantíssimo saber isso na hora da prova. Mínimo, máximo, maior, menor, pela mesma forma. Se elas aparecem juntas, causa certa confusão, a gente vai mostrar como diferenciar isso de forma muito natural na hora da prova. Tem um mnemônico que eu vou explicar. E aqui em cima da hora de gravar, uma aluna de São Paulo me chamou aqui no WhatsApp e me perguntou uma questão sobre importação de dados. Eu analisei a questão, mandei para ela a resposta e achei muito pertinente trazer para a gente, né? A dúvida de um, como eu falo, pode ser a dúvida de muitos. Essa aqui foi então da aluna de São Paulo. E uma das questões que a gente vai corrigir hoje, a segunda questão na verdade, ela também foi discutida no nosso grupo de WhatsApp. Deu uma discussão bacana, o pessoal saiu quase no braço lá por causa dessa questão. Então, para acalmar os ânimos, eu vou analisar ela aqui. Brincadeira, né, pessoal? Brincadeiras à parte, a discussão foi bacana, a contribuição foi muito boa. Agradeço demais esses alunos que estão no dia a dia ali, trazem questões, analisam com a gente, então a gente produz bastante. Bom, vamos lá. Primeira questão. Pessoal, isso aqui foi a aula anterior. Para quem não assistiu, eu explico como baixar gratuitamente o capítulo completo de Windows 10, 65 páginas. E a gente analisou tudo isso aqui na aula 1, baseado nesse material. Vai lá, baixa para você conhecer o material e ter também o Windows 10 atualizadíssimo. E é claro, né, não se esquece de se inscrever e marcar o sininho. Nós já temos mais de 100 aulas grátis no canal. Vamos lá, a questão, essa primeira aqui é bem simples, é só para a gente esquentar os motores. A próxima é um pouquinho mais capciosa. Vamos lá, questão número 4 da página 286 do novo material. A planilha a seguir foi editada no Microsoft Excel 2016, porém pode ser qualquer Excel para trás aí que funciona normalmente. Em sua configuração padrão, as fórmulas posteriormente digitadas nas células A6, B6 e C6 foram... Bom, vamos lá. Na hora da prova, pessoal, faz isso aqui, ó. Você viu que tem célula que não está na sua planilhazinha aqui ainda? Acaba de desenhar, fica muito mais fácil para você acertar a questão. Não dá trabalho quase nenhum. Você complementa aqui, ó, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Na A6 tem média de A1 até C2. Vai estar aqui, ó. Aqui tem essa função. Vamos fazer, então. Na prova, pessoal, faça dessa forma. Rabisca mesmo, porque senão você perde questão fácil. Vamos localizar o intervalo primeiro. A1 até C2. 2 pontos é o intervalo. A1 até C2. C2 está aqui, então vamos separar. São esses valores aqui, ó. Quer saber a média? Média, o que é média, pessoal? Soma todos os valores primeiro. Vamos lá, então. 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 4, 14, mais 4, 18. Somei. 18. Agora eu vou dividir pela quantidade de valores, de células no caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 dividido por 6, 3. Achei a média, então. O valor dessa célula aqui, que essa função aqui, ó, vai ser 3, não é isso? 3. Agora eu vou dar uma pausa aqui para, na verdade, um parênteses para mostrar a diferença entre mediana. Se fosse mediana, estava só assim, o med, sem um acento, né? Mediana. A mediana é o valor central, mas prestem bastante atenção. O valor central, imagina que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 5, né? Vamos colaborar aqui na primeira, fazer mais fácil. Qual que é o valor central desse intervalo aqui? É o 3, porque ele está no centro. Então, a mediana aqui é o 3. Agora, imagina uma situação hipotética. 1, 2, 3, 4. Você tem valores pares. Aqui estava ímpar, ficou fácil de achar o valor central, né? O valor central é esse aqui. E aqui, qual que é o valor central desse intervalo aqui, quando é par? O valor central serão os dois números do meio. Esse valor aqui, ó, ele vai nos trazer a mediana. Agora, o que você faz? Aplica a média aqui para achar a mediana. 2 mais 3, 5. Dividido por 2, 2,5. Então, a mediana disso aqui, ó, 2,5, 2,5, que seria a mediana. Entenderam a jogada? Mediana é o valor central. Se for um intervalo ímpar, só achar o valor central. Se for um intervalo par, eu vou ter que fazer a média dos dois números que estiverem encontrando ali no centro do intervalo. Essa é a diferença entre média e mediana. Vamos seguir com a questão, então. Vou mudar a cor da caneta aqui.
para a gente achar outro intervalo. Agora a gente vai somar o intervalo de A3 até C4. A3 está aqui, C4 aqui. Então, é um intervalo de baixo, esse intervalo inteiro aqui, ó. Aqui é só somar, não tem segredo, né? 3 e 2, 5, e 3, 8, e 5, 13, e 6, 19, 19 e 5, 24. Não é isso? Soma de A3 até C4, 24. Beleza. Achei 24 aqui. Agora, na célula C6, essa aqui é a célula B6. Agora, a célula C6, eu vou subtrair B6 menos A6. B6 está aqui, 24, menos A6. A6 que é 3. 24 menos 3, 21. Gabarito de cara aqui, letra A. Fechamos, questão simples. Essa é só para aquecer os motores. Lembrando, né, pessoal, o meu ganha-pão é só o e-book. Embora a gente tenha 99% de material gratuito, esse e-book ele é vendido no nosso site para manter o sistema. Muita gente já adquiriu, está acompanhando aí. E tem um descontão aqui, ó. Aluno VIP 2019. Aplica esse cupom na hora da compra dentro do nosso site. Vai aparecer aqui, ó, a área de desconto. Ele vai sair por 30, preço de um Subway. Aí você ajuda o sistema a manter no ar e continuamos a gravar as aulas felizes da vida. Vamos lá então. Questão número 2. Considere a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016 em português e em sua configuração padrão. Vamos lá. Questão 5, página 286. Nessa planilha foram inseridas 3 fórmulas nas células A6, B6 e C6, conforme apresentado a seguir. Então, aqui as funções, a gente vai fazer pela mesma forma, desenhar aqui, bem bonito, para a gente não errar. Vamos desenhar aqui. Já fiz grande mesmo, vamos fazer grande aqui, ó. Aqui vai ser o 5 e aqui o 6. Célula 6 tem conte número de A1 até C3. Primeira coisa, vamos identificar o intervalo, para ficar mais fácil. O intervalo é de A1 até C3. A1, C3 está aqui. Embora não tenha dados nessa linha 3 aqui, ó, a gente vai selecionar todo o intervalo primeiro. Depois vamos olhar a função. A função conte número. O que essa função faz, pessoal? Ela não soma, por exemplo, 1 mais 2, 3 e 3, 6. Não é isso. Ela só vai contar células que contenham números. É isso aqui que ela faz. Então, se eu tenho células com números, eu tenho essa, essa e essa. 3 células com número. Então, na A6, eu vou colocar o valor 3. Aqui eu não conto porque tem letra. E aqui eu não vou contar porque tem célula vazia. A função conte número, ela só conta células que contenham números, mas não faz a soma desses números. Ela vai contar quantas células tem número dentro. Só isso. Beleza, agora mínimo, eu vou abrir um parênteses aqui agora para explicar sobre mínimo, máximo, maior e menor, porque é muito importante você saber disso. E depois vou lá no Excel mostrar como que é feito isso. Já memoriza isso, anota, tome nota. Mínimo, você vai lembrar do salário mínimo. É o mínimo que o ser humano pode ganhar na vida. Né? Embora tenha ser humano que ganhe menos que o mínimo aí. Mas é só um mnemônico. Por que eu estou falando disso? Porque o mínimo e o máximo, ele não tem argumento extra. Quando aparecer assim, ó, mínimo e o intervalo, você vai lá no intervalo, analisa e pega o menor valor. Se aparecer máximo, você pega o maior valor. Agora, se aparecer maior e menor, a função maior, existe, né? Uma função que chama maior, existe uma função que chama menor. Essas funções, elas exigem argumento extra. Vou mostrar no Excel, fica mais fácil. Ela não pode trabalhar só com intervalo. Ela teria que ter um ponto e vírgula e uma posição para você apontar na sua lista no seu intervalo, na verdade. Eu vou mostrar na prática, fica mais fácil. Feito isso, a gente vai achar o intervalo agora. Vou só mudar a cor da caneta aqui, para a gente não criar confusão. C1 até C3. C1 está aqui, 2, 3, até aqui no 3. Ó. É esse intervalo aqui, ó, C1 até C3. Esse é o intervalo. O que eu vou querer aqui? O menor. Na verdade, só tem um valor, o menor vai ser ele, 3. Nem alcançou o 9 aqui. Ó. Não vai analisar nem esse, nem esse. Analisou, na verdade, né? Mas não vai considerar porque não tem valor numérico. Então, o mínimo entre C1 e C3 é o mínimo, é o número 3 mesmo, só tem ele. Se envolvesse o 9 aqui, continuaria sendo 3. Então, vamos colocar o valor aqui, 3. Agora, na C6, nós temos A6 menos B6. C6 está aqui, ó. Essa célula aqui, ó.
A6 menos B6. 3 menos 3, 0, gabarito, letra E. Bem tranquilo, vamos lá para o Excel agora para a gente tirar a prova disso aqui. A primeira questão está pronta, não vou nem fazer, ela é muito simples. Com essa aqui a gente consegue fechar esse negócio bacana, quer ver? Vamos tirar aqui só para a gente entender. Aqui primeiro, ó, na A6, conte número de A1 até C3. Dá uma olhada. Primeiro o Excel fez da mesma forma que a gente fez, olha que bacana. Selecionou o intervalo todo, inclusive onde tem célula vazia e tal, selecionou tudo e vai analisar agora a função. Vai contar células que tenham números. Vai contar 1, 2, 3. 3 células contêm números. Só isso que ela vai fazer. Retornou 3. Acertamos até agora, né? Mínimo. Valor mínimo entre C1 e C3. Aqui, selecionou também, vai encontrar o valor 3. Agora, A6 menos B6. 3 menos 3, 0. Vamos lá agora para a questão de maior e menor. Imagine, vamos pegar um intervalo aqui. Esse aqui, ó. Ah, tá difícil aqui, né? Eu vou digitar dados. Vou colocar aqui 3, 4 e 5 aqui embaixo. Agora vamos lá. Inserir aqui mínimo, mínimo, igual mínimo, nesse intervalo aqui. 3. Por quê? Eu falei que não exige argumento extra entre 3, 4 e 5, o mínimo aqui é 3. Se eu colocar máximo igual mínimo, máximo, é o salário mínimo mesmo, né? Máximo, o valor máximo nesse intervalo aqui vai ser o 5. Beleza, agora se eu colocar aqui, ao invés de máximo, eu colocar maior, igual maior, não dá na mesma? Olha aqui o que aparece aqui na explicação. A função maior, ela retorna o maior valor késimo de um conjunto de dados. Por exemplo, o quinto maior número. Que késimo é esse, pessoal? Qual que é o maior entre 3, 4 e 5? Mínimo e máximo, a gente viu que é salário mínimo. Quando eu der Enter, erro. Por quê? Você inseriu um número insuficiente de argumentos para essa função. Ela exige argumento extra. Vamos dar uma olhada. Ela precisa da matriz e precisa do valor késimo. O que é isso? É a posição. É para classificar uma lista, por exemplo. Qual que é o maior, mas na primeira posição, na segunda posição, terceira posição e por aí vai. Como aqui eu só tenho 3 valores, eu posso colocar no máximo a terceira posição. Aí vai me achar o maior na terceira posição, vai ser o menor. Por quê? O maior de todos é o 5. O segundo maior, o quarto. O terceiro maior é o terceiro. É uma coisa meio antagônica, mas é isso mesmo, olha lá, é o 3. Agora, se eu quiser saber o maior mesmo, é só colocar maior na primeira posição. Qual que é o primeiro maior? É o 5. O menor funciona pela mesma forma. Nem precisava das duas funções, né? Se você colocar da forma inversa, você encontra da mesma forma. Eu quero saber o menor. Da mesma forma, se eu der um Enter, vai me retornar um erro, porque eu inseri número suficiente de argumentos. Ele exige aqui a posição. Ponto e vírgula, eu quero saber o menor mesmo. Então, o primeiro menor. Qual que é? É o 3, é o primeiro menor. Agora, se eu quiser saber o segundo menor, é o 4. Aí eu mudo aqui o argumento. Segundo menor, o 4. Entenderam, pessoal? Maior e menor, ele exige esse argumento. Eu quero saber qual posição, a posição késima que está escrita na função. É só isso. Esse késimo vem para confundir. Mas é só você entender que ele vai te pedir qual posição maior que você quer. Quer o maior mesmo? O primeiro maior? Coloca intervalo, né? Maior, ponto e vírgula 1. O primeiro maior. Ah, não, quero saber o segundo colocado de uma lista. Número 2. O terceiro colocado. Número 3. E por aí vai. O mínimo e máximo não exigem argumentos. Opa, tá aqui, ó. Mínimo e máximo eu posso retornar sem um argumento que ele faz normalmente. Fácil demais, né? Vamos ver nosso resultado aqui. 330. 330. Do jeito que a gente criou aqui, ó. Do jeito que a gente fez lá, na verdade. Tá aqui, ó. Bacaninha. Próxima questão, na verdade não é essa. Essas questões, pessoal, tá lá no nosso Instagram. Quem não segue, vou dar uma dica para vocês. Redes sociais caem em prova. Professor, muita gente me pergunta, eu sou estudante e tal, quero dedicar meu tempo total para os estudos. O que eu faço com redes sociais? Sigo ou não? Segue. Sabe por quê? Os melhores professores hoje estão lá no Facebook, no Instagram. Basta você aplicar filtros, seguir exatamente aquelas pessoas que vão te agregar alguma coisa, não sai seguindo todo mundo. Siga somente seus professores
que eles vão postar dicas, você vai poder chamar o cara no direct, trocar uma ideia com ele, vai te ajudar. Faça isso de maneira coordenada, tire um horário para você consultar as redes sociais, mandar uma pergunta para o professor. A pergunta fica lá, às vezes o cara manda uma pergunta para mim de manhã, eu só posso ver em casa à noite, de madrugada, eu respondo depois, ele vai acessar no outro dia. Dessa forma dá, mas não inventa de ficar olhando receitinha de bolo, fotinha do vizinho, vida alheia. Você é concurseiro, foca no seu, foca no seu. Quem quiser me seguir no Instagram, o endereço é professor_Fabiano Abreu. Eu posto esse tipo de questão. É bacana que eu coloco a questão num dia, depois coloco a explicação no outro, dou um tempo para você resolver e ainda coloco, além do gabarito, alguma explicação sobre aquilo ali. Ó. E você pode dar um print screen na tela, salvar esses cartõezinhos e revisar depois. Então segue lá. A próxima questão foi horas atrás, que eu estava entrando para o estúdio, a aluna postou, a aluna de São Paulo. Já mandei explicação para ela, mas ela deve assistir de novo. Um forte abraço para vocês aí de São Paulo. Obrigado pela contribuição. Vamos lá, uma questão bem simples, porém capciosa. O que é isso, capciosa? É maldosa. Ela é tão fácil que você acaba errando. Vamos lá. Observe um arquivo de texto contendo dispositivos de informática que será importado pelo Microsoft Excel 2010 na sua configuração padrão. Ou seja, é um arquivo de texto sendo importado para o Excel. O arquivo está no bloco de notas, separado por ponto e vírgula. Uma das formas mais técnicas de se trazer dados de um local para o outro é através de uma configuração de importação, um assistente de importação, que às vezes você copia e cola, dá tudo errado. Aqui você tem como personalizar a forma que esses dados vão chegar lá. Fica bem mais fácil. Vou mostrar também na prática, mas vamos fazer como se fosse na hora da prova. Na prova não tem computador, não tem. Então a gente faz na caneta. Vamos lá, os dados no bloco de notas estão aqui. Vamos ver o que a questão pede. Considerando que o assistente de importação de texto está configurado para quebrar o texto em colunas. Quando encontrar um ponto e vírgula, matamos a questão já. Aqui já fechamos. Assinale a alternativa que contém a quantidade de smartphones que aparecerá na respectiva célula da planilha. É uma planilhazinha de eletrônicos e aqui ela quer saber quantos smartphones vão aparecer depois que eu exportar esses dados. Aí vem a maldade. Se você não souber o que é esse assistente, o que é isso, o que é aquilo, o que é Excel, você faz da mesma forma. É só você entender o seguinte, o que eu marquei aqui, ó. O texto vai ser quebrado em colunas quando encontrar ponto e vírgula. O que você faz na hora da prova? Vai para um cantinho, separa e vamos analisar aqui agora. Ó. Se está em ponto e vírgula, vamos identificar eles aqui. Ó. Primeiro, a nossa série de dados, nosso intervalo, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Quantas colunas? Agora a gente vai saber através dos pontos e vírgula. Um ponto e vírgula aqui, então eu tenho uma coluna nesse ponto aqui. Ó. Data, ponto e vírgula, tem uma coluna. Equipamento, outra coluna. Quantidade, outra coluna. Então, fechou aqui, eu tenho, nesse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 colunas e 5 linhas. Aí o camarada para por aqui, vai lá, separa mais ou menos e fala assim, quantidade de smartphone, 5. Aí ele vai no, pasmem, né? Ele vai lá no gabarito, vamos ver a questão. No gabarito, 5, marca a letra C. E erra. Por quê? Olha a maldade da questão, pessoal. Vai quebrar em ponto e vírgula. Você tem que identificar o ponto e vírgula de cada linha. Aqui eu identifiquei, foram 4, mas vamos ver a próxima. Data, 22/7, cadê o ponto e vírgula daqui? Não tem. Então não vai quebrar não, vai colocar isso aqui tudo numa célula só. Olha o ponto e vírgula aqui. Ó, aqui é uma coluna. O 5, outra aqui. Então nesse caso vai ter uma coluna, 2, 3 colunas. Já deu dízima, vai ter célula vazia nessa parada aqui. Continua fazendo a mesma coisa para baixo. O que eu recomendo? Faça o desenho. Vou desenhar aqui, ó. Se são 5 linhas e 6 colunas, 4 colunas, né, na verdade. Vou desenhar aqui, vou desenhar bem rápido, para a gente não perder tempo. E não vou nem alimentar todos os dados, não. A gente vai alimentar só o primeiro aqui e o segundo, se for o caso, para a gente não perder muito tempo. Deixa eu ver se deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza. 4 colunas. Eu tenho que obedecer, depois que você olhar tudo, você vai verificar o máximo de colunas e vai desenhar. Eu já analisei essa questão,
como eu dei suporte para aluno hoje mais cedo, eu verifiquei que o máximo aqui, se você olhar, são 4 colunas. Aí você coloca 4. Vou colocar essa aqui maior, por razões óbvias, porque eu já analisei. Beleza. Coluna 1, 2, 3, coluna 4. Na coluna 1, nós temos data. Na coluna 2, equipamento. Equipamento. Na 3, quantidade, QTD. E na última, valor. Valor. Coluna de baixo, linha de baixo, 22/7. 22/7. Não tem ponto e vírgula, vou ter que escrever o smartphone aqui. Ele não quebrou. Percebam o segredo dessa questão. Quebra quando tiver ponto e vírgula. Não quebrou, está tudo na mesma célula. Está inteiro, não está quebrado. Está inteiro. Ele quebrou agora, ó, vai quebrar aqui. O 5 vai vir para onde então? O 5 vai vir aqui, ó. Ponto e vírgula, 4.500. 4.500. Já mataram a questão aí, né? Aqui sobrou. Por quê? Esse valor ficou aqui, ó, perdido. Por quê? Determinou a questão que só vai quebrar com ponto e vírgula. Quando você preencher o resto, você vai ver lá que vai funcionar exatamente desse jeito. E na prática nós vamos fazer aqui agora, mostrar como que essa ferramenta se encontra no Excel. Gabarito da questão, a quantidade de smartphone. Smartphone, tá aqui o smartphone aqui, quantidade, equipamento 5, quantidade 4.500. Vamos ver lá o 4.500, letra E. Já lemos a questão, vamos fazer a exportação. A importação de dados. A questão já está montada no Excel, já criei um banco de dados com texto lá no bloco de notas. A gente vai buscar esses dados de lá. A gente vai na guia Dados, grupo Obter dados externos de texto. Vou buscar isso aqui lá na minha pastinha da VUNESP, VUNESP 2019. Já criei aqui o arquivo e vou importar. Agora vem aqui o assistente. Vou dar um zoom aqui para vocês lerem e acompanharem comigo. Assistente de importação de texto, etapa 1 de 3. O assistente de texto especificou os dados como delimitado. O que é delimitado, pessoal? Está marcado aqui, ó, ele já marcou o padrão. Caracteres com vírgulas ou tabulações separam cada campo. Calma que não apareceu ponto e vírgula ainda. Vai aparecer, mas só para você saber que está delimitado. Se você colocar largura fixa, campos são alinhados em colunas, com espaços entre cada campo. Nesse caso específico, se eu marcar isso aqui, não vai mudar quase nada. Quando eu avançar aqui, eu já tenho uma visualização. Olha, vai ficar tudo vacalhado, não vai funcionar do jeito que a gente quer. Mas, marcamos como delimitado, vamos avançar aqui. Agora sim, está como tabulação, mas a questão pede como ponto e vírgula. Olha lá, já mostrou para mim uma prévia, tá vendo? O smartphone e o número ficou junto, ficaram junto, na verdade. Por quê? Não tem quebra, não quebrou, está inteiro. Aí essa célula de cá ficou vazia no valor. Então a quantidade realmente 4.500. A gente vê que é um erro de digitação de quem forneceu os dados. Para corrigir isso aqui, eu posso marcar aqui o espaço. Olha lá, ele vai considerar o espaço também. Vai fazer um meio termo aqui entre ponto e vírgula e espaço. Colocou a data toda no local, o equipamento todo ficou aqui. A quantidade ficou certinho e o valor também. Mas da forma proposta pela questão, foi só ponto e vírgula. Então, smartphones são 4.500. Vou avançar, não vou mudar mais nada, que eu poderia mudar formato aqui para texto, data e tal, aquela formatação padrão, mas não vamos fazer não. Vamos só concluir. Na planilha existente, onde você quer colocar os dados, na planilha existente, no intervalo A1, tá aqui, ó. Quem não sabe o que é esse cifrão antes do A e antes do 1, assiste o nosso curso de Excel no canal, que é grátis. A gente explica tudo, operandos, operadores, essas referências fixas e tudo mais. Trouxe os dados da forma que a gente fez. Vamos ver vamos tirar a prova, né? A gente fez na unha lá e mostramos que a quantidade de smartphone, que deu o smartphone está aqui, a quantidade 4.500, está aqui, ó. Vamos ver o nosso lá. Quantidade 4.500. Fechamos. Finalizamos a análise dessa questão aqui, achamos o gabarito, 4.500, né? Que deu lá. Foi um erro, na verdade, de quem montou o banco de dados, ele não percebeu e deixou de colocar o ponto e vírgula aqui. Avacalhou o negócio, teve como a gente corrigir por lá, mas enfim, a gente tem que prestar atenção nos detalhes para fazer prova. A próxima aula a gente vai montando ainda. Se você tem dúvida, manda um WhatsApp para a gente, manda e-mail.
entra no direct do Instagram, enfim, fique à vontade, porque quem constrói esse curso é você. Estou aguardando que vocês mandem dúvidas para a gente montar a próxima aula e vamos analisar muita questão para que você gabarite. A gente não quer nada menos do que isso, beleza? Te espero então na próxima videoaula, um forte abraço e até lá!